Capítulo 49, Sem nome, criaturas das antigas montanhas sagradas. Lin Qian morreu e deixou para trás uma casca fria e vazia. Agora, Gu Shangji tinha vários métodos em seu arsenal que poderiam lidar com os filhos favorecidos do céu. Primeiro, ele poderia matá-los diretamente. Este foi o método mais fácil, mas ele receberá apenas uma parte de seu valor de fortuna, e também não haverá recompensas celestiais adicionais por espremê-los. A menos que ele limpasse seu valor fortune, seria difícil para ele aproveitar suas oportunidades. O segundo método era suprimir os filhos favorecidos do céu com um revés atrás do outro, assim como ele fez com os dois Alhuporó até agora. Ele poderia ganhar Destiny Points e também receber um enorme Fortune Value. Embora o segundo método fosse problemático, os lucros compensavam o esforço. Gu Shangji soube imediatamente qual método escolher. Com isso acabado, ele saiu da masmorra com uma expressão indiferente. Ao mesmo tempo, ele convocou seu painel de atributos em sua mente. Anfitrião, Gu Shangji. Halo, Destined Heavenly Villain. Identidade, verdadeiro discípulo do Palácio Celestial Imortal Dale. Linhagem, Devil Heart, Dale Boon. Cultivo, Lord outorgado, fase intermediária. Habilidades místicas. Celestial Imortal Dale Codex, sétima camada. Templo do Espírito de Deus inato, talento. Inúmeras mudanças no físico demoníaco, talento. Arte demoníaca devoradora de imortais. Pontos de destino, 4.500. Valor da fortuna, 450, escuro. Loja do sistema, aberta. Armazém. Talismã de travessia de domínio X1. Fragmento de 1/3 de uma semente mundial X2. Cartão de saque da fortuna X3. Cartão de multiplicação de cálculos de recompensa do sistema X1. Ganhei muito depois da colheita desta época. Gu Shangji não pôde deixar de sorrir enquanto lia suas estatísticas. Posso fazer muito com 4.500 pontos de destino. A alabarda demoníaca 8 desolada deve aparecer a qualquer momento, então eu deveria pensar em como lidar com Yeshen também. Afinal, não há mais valor em mantê-lo vivo agora. Eu também vou precisar preparar algumas outras coisas. Se eu voltar sem preparativos, então minha situação pode piorar ainda mais. Depois, Gu Shangji franziu a testa e começou a pensar sobre os assuntos do reino superior. Ele teve que preparar um plano para resolver seus problemas lá em cima. Embora ele tivesse o apoio da família Gu, e também fosse um verdadeiro discípulo do Palácio Celestial Imortal Dale, sua posição no reino superior não era tão sólida. Afinal, seus motivos por trás de ingressar no Heavenly Immortal Dale Palace não eram tão puros. A razão pela qual ele era apenas um verdadeiro discípulo do Palácio Celestial Imortal Dale, e não seu sucessor, era por causa do passado e identidade de Gu Shangji. Muitos dos superiores do Heavenly Immortal Dale Palace tinham uma atitude cautelosa em relação a ele. Ele tinha que encontrar uma maneira de estabilizar sua posição depois de retornar ao reino superior. Caso contrário, ele pode simplesmente morrer antes de ter a chance de interpretar outro filho do céu favorecido até a morte. O Palácio Imortal Celestial Dale era uma herança imortal no reino superior que nunca havia sido abalada ao longo de sua existência ao longo do longo rio do tempo,
então não havia necessidade de especular sobre seu verdadeiro poder. Muitas famílias antigas imortais, dinastias imortais supremas e grandes seitas tentaram todos os meios para enviar seus descendentes e discípulos para a seita imortal do Deus celestial para uma chance de subir mais alto. Embora Gu Shangji tivesse o apoio da família Gu, não era fácil para ele assumir o comando do Palácio Celestial Imortal Deio. Claro, esses eram assuntos que ele só precisaria considerar depois que ele retornasse ao reino superior. Por enquanto, ele poderia ir com calma e não pensar muito. Jovem senhor. Lin Qiuhan estava esperando por Gu Shangji fora da masmorra. Assim que ela o viu saindo, ela o chamou. Seus olhos estavam vermelhos, e a dor pesava em seu coração. Está tudo bem. Eu já resolvi o problema de Lin Qian para você. Eu também eliminei a alma remanescente daquele que estava ocupando seu corpo. Gu Shangji a confortou com um sorriso gentil. Obrigado, jovem Lord Gu. Perdoe-me por incomodá-lo com um assunto tão insignificante. Lin Qiuhan respondeu com algum conforto. Você não precisa se desculpar, foi um assunto menor. Gu Shangji falou com uma voz calorosa, e seu sorriso gentil não mostrou nenhuma mudança. Mesmo se Lin Qiuhan tivesse pedido para dar o golpe final em Lin Qian, ele não teria concordado. Afinal, ele não receberia nenhuma recompensa celestial se não fosse ele quem estivesse dando o golpe final. Ele não apenas recebeu as recompensas celestiais, mas também conseguiu melhorar a favorabilidade de Lin Qiuhan assim. No futuro, ela trabalharia para ele com sinceridade, então era um lucro que Gu Shangji não estava disposto a abrir mão. Seria melhor se você ajudasse seu irmão a retornar às suas origens o mais rápido possível, enterro. Como seu corpo não foi ocupado por muito tempo, há uma chance de sua alma não ter se dissipado completamente, e ele pode ser capaz de entrar no ciclo da reencarnação. O sorriso caloroso de Gu Shangji pareceu ainda mais reconfortante quando ele disse isso. Claro, essa conversa sobre entrar no ciclo de reencarnação não era nada além de uma farsa que ele falou apenas para confortar Lin Qiuhan. Afinal, a alma do Lin Qian original foi completamente devorada pelo Deus Rei do Massacre Celestial quando ele assumiu seu corpo. De que outra forma ele seria atormentado pela obsessão do antecessor? E quando Gu Shangji devorou o espírito remanescente do Rei Deus do Massacre dos Céus, ele também devorou a alma do Lin Qian original. Entendido. Vou ordenar que alguém ajude o pequeno Qian a retornar com segurança às suas origens. Lin Qiuhan disse e se virou, nunca esperando que Gu Shangji fosse tão atencioso com ela. O sorriso de Gu Shangji desapareceu enquanto ele a observava ir embora. Uma mulher simples como Lin Qiuhan não era tão difícil de lidar. Um bom rosto, uma fala eloquente e um cuidado gentil seriam suficientes para fazê-los afundar. Depois disso, Gu Shangji acalmou os próximos dias. Primeiro, ele gastou 3.000 pontos de destino para aumentar sua base de cultivo para o estágio final do reino da outorga do Lorde. Embora a melhoria não tenha sido muito grande em comparação com o estágio médio, mas para um prodígio supremo como ele, o aumento em seu poder de combate foi exponencial. Não poderia ser explicado apenas com reinos e outros enfeites. Só porque Gu Shangji raramente fazia um movimento, não significava que ele tinha baixo poder de combate. É só que ele não precisava fazer um movimento,
pois sua aura sozinha era suficiente para suprimir todos ao seu redor. Se ele desejasse, ele tinha certeza de que poderia facilmente obliterar até mesmo as pessoas no reino da outorga do rei. Claro, o preço não era pequeno para um avanço tão pequeno. Gu Shangji estimou que ele precisaria gastar uma quantidade ainda mais aterrorizante de pontos de destino se quisesse entrar no estágio pico do reino da outorga do Lorde. Ele pode precisar desembolsar cerca de 5.000 pontos de destino. Mesmo assim valeu o preço. Sua compreensão do Códice Dei ou Imortal Celestial foi quase empurrada para a 8ª camada. Em suas memórias, ele não se lembrava de ninguém entre seus pares que tivesse alcançado a 8ª camada do Códice Dei ou no Reino Superior. Claro, havia uma chance de alguém ter feito um avanço durante o tempo em que ele estava no Reino Inferior. Ele já estava aqui há quase meio ano. De qualquer forma, Gu Shangji acreditava que sua velocidade em romper e compreender os estágios mais altos já era a mais rápida possível. Faltavam menos de 3 dias para o início da conferência do Dei ou dos Gênios Celestiais do Estado Médio. A cidade antiga virada para a lua estava repleta de mais e mais convidados. Cultivadores imortais de várias seitas, clãs e dinastias lotavam as ruas. Após a destruição da Terra Santa Budista, mais e mais forças do mundo desenvolveram reverência pelo jovem Senhor do Reino Superior. Ao mesmo tempo, todos pensavam: não vamos subir ao céu se pudermos agradar ao Senhor jovem. Eles não conseguiram suprimir esse desejo depois que viram a aparência atual da antiga família Lin. Não importa onde seu povo fosse, ninguém se atrevia a ofendê-los, não, outros realmente tinham que ser subservientes diante deles. Todos eles tinham aparências dominadoras, e seus narizes estavam quase a tocar os céus por arrogância. Neste mundo de cachorro come cachorro, só força estava certo. Muitas forças tinham planos para agradar o jovem Lorde e se elevar acima do resto. Muitas criaturas jovens com aparências diferentes sentaram-se juntas em um pavilhão envolto por uma névoa de aparência divina. Alguns tinham asas nas costas, alguns tinham escamas na testa, alguns pareciam sagrados e divinos, e outros tinham os membros cobertos de chamas. O brilho divino cercava todos eles, e eles irradiavam auras ferozes. Os santos filhos e donzelas das Puldarussas terras santas do Estado Médio não podiam ser nada diante deles. Eles nem sequer eram elegíveis para serem comparados a eles. O mais fraco entre eles já estava no grande reino transcendente e tinha as qualificações para desprezar as pessoas das gerações mais velhas do Estado Médio, muito menos as mais jovens. Nas proximidades desse grupo de criaturas escondiam-se velhos servos com auras aterrorizantes e força de opressão. Se os cultivadores do lado de fora vissem todos eles, eles poderiam mijar nas calças de horror. As antigas montanhas sagradas. Todas essas jovens criaturas eram das antigas montanhas sagradas e tinham um passado aterrorizante. Agora, eles estavam ocupados discutindo os eventos que ocorreram no Estado Médio. Eu nunca pensei que ele obliteraria diretamente a Terra Santa Budista. Qual é a origem daquele jovem que dizem ter descido do reino superior? Uma jovem criatura com asas nas costas balançou a cabeça com um olhar de pena. Claro, havia apenas pena em seus olhos e ele não tinha simpatia pela Terra Santa Budista. Para ele, a Terra Santa Budista não valia nada, e ele não podia se incomodar com sua destruição.
Não importa qual seja o seu passado, vou fazê-lo pagar o preço por me ofender. Uma linda garota com uma expressão indiferente e olhos cheios de uma intenção assassina inspiradora, colocou sua longa espada branca como a neve na mesa diante dela. Capítulo 50, Eliole, a beleza criada no reino inferior, amigos de infância. A garota estava vestida de roxo com uma tez de tirar o fôlego como um jade leitoso. Ela tinha traços requintados e lindos, esbeltas, pernas longas e uma aura extremamente distante. Ela não parecia ser tão velha, e parecia ter apenas 17 a 18 anos. Seus olhos eram completamente diferentes dos humanos e pareciam contas coloridas que nadavam lindamente. Ela parecia ser a líder de todas as jovens criaturas das antigas montanhas sagradas. Sua identidade não era simples, e sua posição nas antigas montanhas sagradas era bastante elevada. Todos a observavam com profundo respeito. Ao ouvir as palavras da bela, a criatura com asas nas costas acenou com as mãos e disse: Senhorita. Montanhas sagradas. Desde que ele ousou ofender a senhorita Liuli, ele pode esquecer de voltar para sua toca. Haha. Nossas antigas montanhas sagradas não nasceram recentemente, então o reino Ejar pode ter esquecido nossa existência depois que entramos em retiro iras atrás. Assim que nos movermos, eles perceberão quem são os verdadeiros senhores do reino Ejar. Todos eles não passam de nossos escravos. Como um pirralho e seu escravo ousam causar um tumulto no estado do meio bem debaixo do nosso nariz e escapar ilesos. O resto das criaturas também concordou com a cabeça quando ouviram suas proclamações. Eles ficaram de cabeça erguida e falaram sobre tudo fora das antigas montanhas sagradas com desdém. Na opinião deles, as chamadas terras santas e famílias antigas do Estado Médio nada mais eram do que um monte de formigueiros que podiam ser pisoteados até o esquecimento a qualquer momento. As antigas montanhas sagradas estavam relacionadas ao reino superior, e eles tinham muitos mestres do reino do Deus falso escondidos entre suas fileiras. Algumas das principais famílias que os apoiavam, do reino superior, até governavam um território sem fim. Eles existiam desde os tempos antigos, e sua herança pode ser rastreada até uma época em que o reino inferior Ejar nem existia. Mesmo seitas supremas e heranças imortais tinham que tratá-los com cortesia. A garota de roxo acenou com a cabeça e não disse nada enquanto ouvia as palavras do jovem alado. Ao mesmo tempo, seu ódio e intenção assassina se intensificarão. Depois disso, as outras criaturas começaram a conversar entre si sobre diferentes assuntos. Alguns até discutiram como poderiam capturar o pirralho do reino superior e apresentá-lo diante da garota de roxo. A garota de roxo balançou a cabeça e disse com olhos gelados: Eu quero ver pessoalmente essa pessoa. Como ele ousa ser tão ousado a ponto de prejudicar meu irmão Yeshen a tal ponto? Já que ele ousou cometer tal crime, não há como deixá-lo passar ileso. Todos acenaram com a cabeça quando ouviram sua proclamação. Não importa quão grande seja o histórico daquele pirralho no reino superior, pode ser melhor do que o de Lady Liuli. Ele certamente estará ajoelhado diante de você e implorando por misericórdia. A garota de roxo vinha de uma família extremamente estimada, ela era a descendente direta de uma família aterrorizante no reino superior. O nome dela era Eliuli. Quando ela tinha 3 anos,
ela foi enviada para o reino inferior por uma razão desconhecida, e foi criada pelas antigas montanhas sagradas. Quando ela tinha 6 anos, ela foi enviada para a família dos descendentes de um velho servo devido à agitação e turbulência nas antigas montanhas sagradas. A família para onde a enviaram não era outra senão a família E de onde Exem veio. Durante seu tempo na família E, ela cresceu junto com Exem e desenvolveu uma profunda ligação emocional com ele. Infelizmente, quando ela tinha 13 anos, ela foi trazida de volta às antigas montanhas sagradas para um cultivo isolado que durou 5 anos. Quando Eliuli finalmente deixou sua reclusão, ela decidiu imediatamente encontrar seu irmão Exem. Mas, foi quando ela ouviu muitos rumores feios sobre ele. Os rumores a perturbaram e a deixaram chocada e enfurecida. Seu irmão Exem havia provocado um jovem que descendia do reino superior, e ele foi forçado a fugir para o estado médio do deserto oriental para buscar refúgio e salvar sua vida. Na opinião dela, os rumores eram pura calúnia. Era um absurdo que ele cobiçasse a beleza número 1 do deserto oriental. O que eles queriam dizer ao dizer que ele era um sapo que queria comer cisne? Seu irmão Exem era um jovem honesto, gentil e determinado que nunca faria uma coisa dessas. Essas acusações tinham que ser falsas. Pior ainda, a Terra Santa budista que estava relacionada ao seu irmão Exem foi obliterada da existência, e isso aumentou sua raiva e desejos assassinos. Depois que ela se acalmou, Eliuli viajou desde as antigas montanhas sagradas até a cidade antiga voltada para a lua para ver aquele jovem do reino superior depois de receber a notícia de que ele estava aqui. Ela queria ver quantas cabeças e braços esse jovem do reino superior ostentava e, ao mesmo tempo, vingaria seu irmão Exem. Tia Shué, eu quero saber onde está o irmão Exem. Eliuli de repente disse para o ar vazio atrás dela em um tom gelado. Zumbir. O vazio ondulou e uma beleza de meia-idade apareceu do nada. Essa habilidade dela já era algo no domínio dos cultivadores do reino do Deus falso. Um olhar de desamparo passou pelos olhos da mulher quando ela ouviu as palavras de sua senhora, mas a mulher chamada Tia Shué ainda respondeu com uma voz suave: minha senhora, não tenho certeza de onde Exem está se escondendo agora, só recebi informações que ele está em algum lugar no estado do meio. Dito isso, a mulher de meia-idade obviamente não se importava com esse assunto em seu coração. Aos olhos dela, uma mera Exem não era digna de sua nobre e estimada jovem. Uma vez que ela encontrasse Exem, ela se certificaria de que ele não entrasse em contato com sua jovem. Uma mísera Exem não tinha as qualificações para sequer olhar para o rosto de sua estimada jovem, muito menos chamar sua atenção. Os dois eram de mundos completamente diferentes, e seus destinos nunca se cruzariam no futuro. Sério? Eliuli murmurou para si mesma com tristeza: irmão Exem deve ter sofrido muito no passado. Uma expressão atordoada apareceu no rosto de Eliuli enquanto ela se lembrava do passado. Devido ao seu nascimento nobre, as pessoas da família E nem se atreveram a falar com ela. Eles sempre tiveram medo e respeito com ela, e era apenas seu irmão Exem que não a tratava de maneira diferente. Além disso, sempre que ele encontrava algo interessante, ele sempre compartilhava com ela. Se houvesse algo delicioso para comer, ele daria a ela antes de provar ele mesmo. Certa vez,
para colher uma fruta para ela. Ele entrou na floresta na montanha dos fundos da família e quase perdeu a vida. Enquanto ela se lembrava do passado, a tristeza e o desconforto que pesavam sobre o coração de Eliú se intensificaram. Ela estava com medo de não ser capaz de suportar a culpa se algo acontecesse com seu irmão Yeshem. Minha senhora, você terá que retornar ao reino superior mais cedo ou mais tarde. Você está destinada a ser uma fênix que voará para o nono céu. Yeshem pode nem mesmo alcançar o reino dos falsos deuses nesta vida, então devo aconselhar você para. A mulher de meia-idade chamada Tia Shue não pôde deixar de tentar persuadir sua jovem. Na opinião dela, aquele pirralho chamado Yeshem não era uma boa pessoa. Ele era uma escória traiçoeira que aprendeu a enganar garotas inocentes desde tenra idade. Apenas aqueles jovens e belos talentos do reino superior poderiam ser um bom par para sua jovem. Eliú, por outro lado, balançou a cabeça e respondeu com um tom firme: Tia Shue, você não precisa dizer mais nada. Eu sei que todos vocês desprezam o irmão Yeshem, mas eu acredito nele. Ele vai definitivamente subir aos céus no futuro. Ainda me lembro do que ele disse: o rio flui 30 anos para o leste e volta 30 anos para o oeste. Não se atreva a me intimidar só porque estou triste agora. Tia Shue sentiu-se impotente e não sabia mais como persuadir sua jovem. Ela decidiu não pensar muito sobre este assunto. Uma vez que sua jovem conheceu os gênios do reino superior, ela perceberá que um mero Yeshem não é nada comparado a eles. O rio flui 30 anos para o leste e 30 anos para o oeste. Não se atreva a me intimidar só porque estou triste agora. Ele disse. Mas e se o rio corresse por 30.000 anos? Alguns nasceram para ficar acima do resto, para nunca serem alcançados pelos que estão abaixo. Tia Shue, vamos ver esse chamado jovem Lorde do Reino Superior. Vou deixar seu servo do reino dos deuses falsos para você. A expressão de Eliú lhe ficou tão fria quanto uma geleira e ela deu seu comando. Ela irá para a antiga família Lin e lidará com aquele jovem senhor para vingar seu irmão Yeshem. Significa que o destino de uma pessoa não permanece o mesmo por toda a sua vida. Se alguém está para baixo agora, eles podem chegar ao topo do mundo amanhã, então você não deve intimidá-los hoje, para que eles não acabem com você amanhã.